Mas aí que tá. Não teria outro motivo? Porque eu acho que isso tem que ser muito esmiuçado. Tem que ter juristas conservadores do lado do impeachment que peguem esse governo Lula e peneirem o governo para encontrar coisas. Não para criar coisas, não tô falando isso. Tô falando para encontrar, porque você acha coisas. Você vai procurar mesmo nas minúcias, talvez você ache coisas aí que a gente nem comenta. Que surja alguma motivação mais forte e aí essa motivação começa a ser levantada. Por exemplo, eu lembro que quando a gente fez aquelas manifestações pelo impeachment do Bolsonaro, as motivações do Bolsonaro eram mais fracas do que a da Dilma, mas elas já eram mais consideráveis. Sim. Porque o Bolsonaro estava fazendo todo aquele processo golpista, tinha vários incisos, várias coisas que foram ali colocadas. Tinha os crimes da pandemia. Os crimes da pandemia. Sim. Tinham coisas que davam mais substância à ideia do impeachment do Bolsonaro. Eu acho que tem que acontecer a mesma coisa com o Lula. É preciso esmiuçar o governo Lula com muita sistematicidade, com muita seriedade, para tentar achar alguma coisa que fundamente o pedido. A imprensa estava indo num caminho muito bom no negócio da dama do tráfico, porque isso cutucou demais a ponto da jornalista que tocava, que era, vamos dizer, a coordenadora dessas matérias, ela ter sido demitida, Andressa Matais. E a imprensa começou a pegar viagens sendo financiadas por ministérios para o tráfico de drogas circular por ali. Isso aí, assim, ainda era o começo, né? Mas se você checasse, poderia ir buscar mais coisas. Porque é Aniele Franco, era Flávio Dino, o Lula foi no complexo do Comando Vermelho. Aí você cria um lastro probatório, vincula a algum inciso que está lá e aí muda um pouco de figura. Sim. Mas Isso é só uma coisinha aqui. Com certeza coisas relativas ao orçamento secreto também, e relação Lula-Congresso tem. Mas, né, isso é uma coisa realmente que você falou, é ir cavando. O lance é, não havia horizonte nenhum para falar de impeachment do Lula. Obviamente que esse impeachment que tá todo mundo comentando é um impeachment que não... Essa peça não vai dar em nada e precisa colocar. Só que a gente não pode tratar isso tipo... não. Vamos forçar. A gente mesmo tá endossando um impeachment que é juridicamente fraco pra começar a tratar do desgaste. Eu vou falar porque o Bolsonaro tem uma chave pra ele não gerar esse clima que você falou. Porque eu não acho que o Bolsonaro vai usar a manifestação... Mas eu posso estar muito errado, mas é meu feeling. Pra... Me defendam, não sei o quê. Eu acho que é uma manifestação em que o Bolsonaro está se oferecendo em sacrifício. Eu sei, ele vai falar da liberdade. O dinheiro do Malafaia, ele já falou que o Malafaia vai... Que o Malafaia vai conduzir, ele vai meio que transformar ele num Jesus Cristo, ele é o cordeiro do sacrifício lá. Ainda mais agora que o Lula tá com Israel. Isso. Com o Malafaia, tá tudo muito... Uma manifestação que foi convocada e financiada por evangélicos. E aí eles fazem novamente, coisa que eles já fizeram várias vezes, uma analogia ali, Cristo, Bolsonaro está se sacrificando, as pessoas chorando. Eu vejo uma manifestação com as pessoas chorando lá. O que acontecer comigo, saiba que o Brasil estará no meu coração, junto com vocês. As pessoas vão chorar. Vai ser uma coisa meio, sabe, estou me entregando aí pras legiões romanas, aí, né? Que Deus esteja comigo, é uma coisa... Porque se ele convocar uma guerra, que eu acho que ele não vai fazer, que é tudo que o Xandão quer, aí ele se lasca. Com certeza. Embora, também tem um outro aspecto da questão, né? Eu diria que ele não tem recursos para invocar qualquer tipo de guerra, porque ele não tem mais o que fazer. E ninguém vai lutar por Bolsonaro, ninguém vai fazer nada assim, tipo. Por outro lado, tem uma coisa, né? Ele tá numa situação que agora é tudo ou nada mesmo, porque ele não tem nada a perder. Uhum. Então, você imaginar que o horizonte da prisão dele está dado, meio que, o que podem fazer além de me prender? Vão me matar? Não vão matar. Ou vão me prender, ou vão me prender. Então, meio que ele pode fazer qualquer coisa agora. Talvez ele se preocupe com a questão dos filhos. Uhum. Né? Pode, sei lá, ele pode achar que vai parar nele, não vai chegar nos outros, alguma coisa assim. Mas ele tá numa situação também de tudo ou nada. Só que eu acredito nisso. Eu acho que ele vai na linha mesmo de ser o bode expiatório, o cara que tá se sacrificando. Sim. Eu acho que ele vai fazer discurso muito emocionado. E se prepare para a seguinte cena. Vai estar chovendo na Paulista. Então ele vai estar lá com aquela camisa dele, assim, com umas canetas aqui no bolso, com a mão aqui cantando o hino e a chuva caindo. Herói, heróico, heróico. Aí eles vão criar uma cena bonita pra ele. E a galera, não, capitão, vou lutar por você, eu farei o que for necessário, lutem por mim. Mas aí é que tá, mas ele pode emendar isso com o impeachment do Lula. Ele pode emendar não por ele, mas ele pode
passar a imagem de uma luta muito maior que deve continuar e agora é com vocês. Eu não sei, cara. Eu não sei. Ele é meio narcisista. Tô preocupado comigo, Eu não sei, sabe? Mas assim, ele deixar uma pauta ficar maior do que ele. Ele é narcisista, mas assim, ele também sempre teve uma coisa na mitologia do bolsonarismo. O homem que se sacrifica pelo Brasil. E você mesmo estava apresentando aí a imagem. Então, ele dizer ou ele dar a entender que a luta continua e tal, que vocês têm que ser unidos. Porque ao fazer isso, ele também se coloca no centro da questão. É como se ele transferisse o carisma dele, pra que luta. vai ser preso, para a luta daqueles que lutam em nome dele, pelo Brasil e contra o mal, Sim. que é o PT. Estarei Isso preso, é forte. mas vocês vão lutar por mim aí fora contra esse 9 dedos, É, velho. exatamente. Até porque o Lula saiu da cadeia. Sim. Ainda tem esse detalhe. O Lula não saiu? Tá, aqui no Brasil eu saí. Você entra e sai da primeira cadeia, não é assim. O Bolsonaro... Também um detalhe importantíssimo que a gente nunca pode esquecer. A prisão do Bolsonaro não é o fim absoluto dele quanto personagem político, não, viu? Porque as pessoas no Brasil, elas são presas, políticos são presos, eles saem da cadeia. Sim. Não ficam eternamente na cadeia. Pode ser tranquilamente, cara, que o Bolsonaro passe um ano e meio preso, depois ele sai. Depois vem uma decisão dizendo, não foi assim, tem uma doutrina. Cara, muda muito isso aí, Sim. é uma coisa que se modifica muito. Eu vejo isso com muito mais dificuldade do que o caso do Lula, pelo fato de que o Bolsonaro tentou, ele tinha planos de prender ministros do STF. Então, qualquer decisão jurídica que, obviamente, chega à última instância, que é o STF, para livrá-lo, teria de passar por cima desse fato. E é meio difícil imaginar que essa composição do STF, não tendo um presidente conservador que a altere, esta composição vai querer soltá-lo por algum motivo. A não ser que o governo Lula, de repente, ele saia completamente dos trilhos, Lula faça, enfim, coisas muito absurdas ideologicamente. Fica difícil que o Lula faça. Não sei se ele... E assim, eu acho que o que pode alterar todo o jogo é a nova composição do Senado, que eu acho que os bolsonaristas vão usar aí todo esse drama. Se o Bolsonaro for preso, precisamos eleger um novo Senado para ir para cima dos ministros do STF. O que acontece? Eles vão eleger vários idiotas, como eles já o elegeram na última. Um Jorginho Saif, um astronauta, a própria Damares, uma galera, tô com o Bolsonaro, mas com limites, né? E com limites, inclusive, mentais, né? Não a gente não tenta nós elegermos um senador inteligente? Mas é o que a gente vai ter que fazer. A gente vai se tudo der certo, a missão. E aí o nosso senador lidera os idiotas. A questão assim, é que vamos ver o que os idiotas querem, né? Se eles querem só... vamos prender agora o Xandão aqui. Não sei. Eu não sei, cara. Assim, Tem bastante tempo, é 26. Mas assim, a alteração da composição, na próxima eleição vão mudar 2 senadores por estado. Então o Senado vai mudar mesmo. Vão ficar os da última legislatura, que ganharam em 2022, que são bem de direita. E se seguir a mesma lógica na próxima, a composição do STF consegue meter um impeachment contra o ministro do Supremo. E por isso mesmo é absolutamente importante que a rede social seja regulada. Sim. Porque, isso. Porque assim, há uma tendência, eu já falei isso aqui várias vezes, é uma coisa matemática e óbvia. Existe uma tendência fortíssima na rede social, que é a concentração. São sempre poucas pessoas, mas essas pessoas têm muito votos. Tem um caminhão cada vez maior de votos. Como o Senado precisa de muito voto, então, proporcionalmente, você vai ter mais senadores conservadores, menos deputados federais, menos deputados estaduais, até chegar na base, que é o vereador. Aonde você tem uma representação menor proporcionalmente é na vereança. No Senado é o máximo. Então, não havendo regulação da rede social e tendo esse perfil concentracional de voto, eu acho que é bem possível você ter, sim, uma maioria esmagadora do Senado conservador. Sim. Maioria. E se a gente tiver uma pessoa nossa lá, a gente consegue liderar esse pessoal. Possível. Consegue, rapaz. Possível. Pode não liderar pelos mecanismos formais, Renan, mas lidera pelas ideias. Uma pessoa mais inteligente no meio de uma casa de idiotas sempre acaba tendo algum privilégio. Você é sempre assim, você se destaca. E tem uma coisa ali também, né? O Senado são 80 e poucos, né? E outra coisa, com o Bolsonaro preso, também tem um detalhe. Acabou a questão do Bolsonaro, acabou as críticas. Você veja a nossa situação hoje. A gente é muito menos crítico, a gente não fica criticando. A gente já critica bastante o Bolsonaro, porque tem esse rescaldo todo.
Mas é muito menos do que há 2 anos atrás. Sim. Do que 3 anos atrás. Isso vai passando, vai se concentrando tudo na crítica ao governo do PT. Sim. E isso, obviamente, aproxima bolsonaristas e MBListas. Então... E tem uma coisa também que é... Eles, por exemplo, eles botaram uma tropa pra atacar o Kim. Claramente, eles fecharam o apoio ao prefeito Ricardo Nunes. E aí, acho que a contrapartida era, beleza, eles devem ter recebido alguns cargos. Bota aí a tropa pra tirar esse Kim do jogo. Agora, você vê quem atacou, é só uma turminha específica. Os deputados não entram nessa briga mais. Os caras convivem com o Kim diariamente, já não tem como... Ok, você é um comunista, tá, Kim, assina o meu pedido, assina o meu projeto de lei. Não dá. E você veja que o Kim é um cara bastante odiado no bolsonarismo pelo histórico. Sim. Um senador nosso, que seria, sei lá, Beraldo, ele é completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Sim. Ele não tem o peso das lutas contra o bolsonarismo durante esse tempo todo. Não, o histórico negativo hoje está concentrado em mim, no Kim e no Arthur. É isso. Os demais não tem. Os demais não... Às vezes pegam uma coisa, porque você é do MBL, mas cada vez menos, isso vai se diluindo, ao longo dos anos isso se dilui. E assim, eles falam que a mácula da oposição que a gente fez ao Bolsonaro, só que que oposição Faustino fez ao Bolsonaro? Não. Faustino, ele era estudante da Academia MBL naquele período. Zero. Então fica realmente difícil os caras, né, ficarem ali colando, até porque eles perdoam muitos... vai falar do Holiday, vai falar do Pavanato, enfim, é uma coisa meio fraco como argumento. Então, uma pergunta, você acha que a manifestação sendo grande, beleza, teve uma manifestação grande, você acha que pinta um clima de se fazer manifestação pelo impeachment do Lula depois dessa? Eu não sei, porque o tema do impeachment, eu acho que naturalmente ele vai esfriar nos próximos... Ele já está esfriando, hoje. Porque o que vai ter assim, temos as assinaturas e tal, mas efetivamente ele não vai andar. Tudo bem, mas naquela época atrás também não andou. De imediato. Mas naquela época era outra coisa. Assim, você tinha a Lava Jato pegando os caras diariamente, você tinha um processo. O Lula não tem nada hoje. A Lava Jato é dele hoje, né? Você teria que pensar um jeito de esquentar essas pessoas aí, de tipo, criar algo para movimentar essa energia, porque é muito ruim que isso... Tipo, que a oposição se energize, que tem essa manifestação e aí tudo murche e o PT siga. Até porque tem uma coisa, se o plano é realizar esses 2 fatos logo, prisão do Bolsonaro rápido e regulação da rede social rápido, eu acho que seria essencial manter um clima de tensão para tentar obstaculizar essas 2 coisas. Sim. Especialmente a regulação das redes. Sim, que é o principal. Que é que isso aí é uma coisa muito interessante, porque se o Lira continuar pistola, o Lira não vai empreender nenhum grande esforço para se queimar nisso aí, né? O papo do Lira aparentemente é um papo assim, não, pega umas coisinhas aqui do 2630, já não é aquela coisa, sabe? Ele pega uns elementos. Mas o PT pode pensar no seguinte, ele pode pensar em postergar isso, em ganhar a presidência da Câmara, entrar na legislatura e aí passar com toda a força. É que, assim, tudo indica o PT não vai levar essa. Não consegue. Não. O cara lá, o Marcos Pereira, não. Então, o Marcos Pereira, ele tá assim, em terceiro na brincadeira. Quem é o segundo? Hoje você tem o Antônio Brito, do PSB. Nossa, Antônio Brito? Que é do PSB e ele é o nome do governo. Então, se o governo for fazer um investimento real, é nele. E o Marcos Pereira é como se fosse um Elmar do B. O Elmar é o favorito. Só que o Elmar tá meio com o rei na barriga. E o Elmar conta muito com o apoio do Lira. Então, se o Elmar não fizer a lição de casa, aí o Marcos Pereira pinta como alternativa. Mas o candidato que o governo realmente está apostando é o Brito, e a real é que o Brito não está indo mal. Não é indo bem o suficiente para ganhar, mas ele está indo bem o suficiente para regimentar os caras. Ele é um cara bom de papo. Então, o Marcos Pereira perdeu um pouco de tração nisso. Um pouco de tração, até porque é o seguinte, não está pintando que o PP e o União vão topar, fechar, ser base de governo. E o que o Marcos Pereira está vendendo eu serei o presidente da Câmara do governo. Sim. Já é complicado para o republicano fazer isso por diversas razões. Então a gente está vendo agora, vários deputados que não são de direita, são do centrão, do republicano, estão assinando o pedido de impeachment, porque são evangélicos. Mas o PP e União estão adorando essa posição dúbia de são governo quando interessa e tem ministério.
Ou seja, eles têm ministério, mas eles são governo quando interessa. Então, nesse jogo, por que, né? Então, porque a gente vai concentrar tanto poder no cara, enfim. Então a tendência é fecharem no Elmar. O Elmar é o favorito, mas também não significa que ele já ganhou e tal. Então, não tá bom. E outra coisa, o Lira, ele quer... Tenta imaginar aquela coisa, o Lira vai perder muito de julho pra frente, o Lira vai começar a ser esvaziado total. Porque como é um segundo semestre e tem eleição, não tem pauta legislativa pra eleição. Então não vai ter muita coisa pra tratar com o Lira. Todo mundo já vai estar pensando só na sucessão dele. Então ele tem algum poder agora nesses 6 meses e ele tá muito puto nesses 6 primeiros meses. Então se eu fosse falar assim, o que a gente tem de estratégico pra fazer, o estratégico é manter o Lira muito puto. Nos 6 primeiros meses. Manter o Lira jogando contra o governo, não deixar o Brito ganhar, não deixar o Marcos Pereira crescer. Se o Lira garantir que não haja uma agenda legislativa da esquerda forte no primeiro semestre, segundo semestre não acontece nada, foco nas eleições, e aí foco em não deixar o governo botar o candidato deles. Se isso não acontecer, os últimos 2 anos do governo Lula vão ser mandando de lado. Entendi. O que é bom. Entendi.